noite, fiel, tudo bem com vocês, né? O Corinthians, né, acabou de empatar com o Palmeiras na Neoquímica Arena, jogando em casa, né, 1-1, gol de pênalti do Vitor Roque e um gol contra do Piquerez, né? Mas o Gustavo Henrique cabeceou, a bola acabou desviando no Piquerez e foi gol. E acabou 1-1 o jogo, né, com o Gustavo fazendo milagres, né, para evitar a derrota em casa, né? E o Corinthians que já começou o jogo se defendendo, né? Essa já era a postura inicial do Corinthians. Eu vou explicar a tática hoje do time e como o time se comportou em campo, tá certo? Eu sou o Bruno, você está na Central SCP, então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo de pós-jogos. Aqui tem vídeos sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians para você, fiel. Agora vamos analisar Corinthians 1 e Palmeiras 1, o último derby do ano. Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um mando do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim, uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira, ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida, eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, o Corinthians foi a campo hoje no famoso 4-3-1-2, como vocês conhecem a formação losango, né? É um 4-4-2, só que losango, né? Que é composta por Hugo Souza. Hoje não tivemos Mateuzinho por conta de uma sobrecarga de peso, né? Então o Charles jogou de lateral direito improvisado. A gente teve também o Ramalho, o Gustavo Henrique, o Matheus Bidu, que estava suspenso porque tomou o cartão contra o Vasco, né? Hoje que jogou foi o Fabrício Odileri. No meio de campo nós tivemos, né, Ranieri, a gente teve também o Bidon e também o Maicon, né? O Maicon para a esquerda, o Bidon pela direita e o Garro centralizado como meio atacante para armar jogadas. Guinegão pela direita, Memphis pela esquerda, mas eles ficavam invertendo as posições durante o jogo. E o Corinthians já começou o jogo numa postura defensiva. Não era o Corinthians da Copa do Brasil, né? Até porque a gente não teve os jogadores essenciais, né, para adotar uma postura mais ofensiva, porque você tem o Charles improvisado de lateral direito, o que ele já nem sabe jogar muito de volante. Aí você coloca ele para ser improvisado de lateral direito, porque o Félix Torres não correspondeu à altura. Até porque o Félix Torres e o Charles são dois jogadores ruins, né? Só que o Dorival tentou testar o Charles de lateral direito para ver se dava. A gente viu no decorrer do jogo que é impossível o Charles jogar bem de lateral direito. Impossível. Então, assim, é uma pena o Corinthians não ter contratado um lateral direito, né? A gente liberou o Léo Maná, que já não é um grande lateral, né? A gente prestou o Fagner pro Cruzeiro no começo do ano. E agora, com esse transfer ban da FIFA, a gente não pode contratar ninguém. E só trouxemos o Vitinho, né? Aí, cara, você tem que improvisar Charles e Félix Torres. É o que sobrou pro Corinthians hoje. Você vê um Palmeiras que se reforçou na janela de transferências e o Corinthians que só trouxe o Vitinho, que é o único jogador de ataque e que pode fazer o meio campo que o Timão trouxe, né? Mas, enfim, né? O Corinthians não repetiu, né, o mesmo poder ofensivo que teve na Copa do Brasil, porque perdeu dois laterais que atacam, que é o Bidu pela esquerda e o Mateuzinho pela direita, que eles se comportam como ponta às vezes, né, para dar apoio no ataque. Você perde o Carídio, né, que tem um controle de bola e um passe excelente. Você perde o José Martinez, que sabe entrar na mente dos palmeirenses, né, que é um jogador que sabe marcar muito bem, né, e perde o principal atacante, que é o Roberto. Claro que o Guinegão tá dando conta do recado. O Guinegão hoje fez uma boa partida. Do Guinegão hoje, eu vou falar mais dele individualmente. Só que, cara, você percebe, né, que o Corinthians veio a campo para adotar uma postura defensiva, né, contra um Palmeiras que foi melhor do que o Corinthians no jogo, né? O Corinthians soube se defender bem e na única chance que teve de fazer o gol, fez um gol. Claro que foi com uma ajudinha, né, do rival, mas fizemos um gol. Acabou empatado o jogo, né?
Mas o Corinthians jogou dessa maneira, um time retrancado. O Charles, toda vez que o atacante, né, o Felipe Anderson, ele ia pela ponta, o Charles fechava o meio, sendo que o Charles era pra estar marcando pela lateral. Mas o Charles tem a mania de volante, porque ele não é lateral. Aí vai cobrar muito do Charles, porque o Charles tem a noção de fechar pro meio, então ele não vai ficar abrindo lá na beirada do campo. Ele vai fechar pro meio, porque é uma coisa que um volante faria. Só que hoje ele estava de lateral direito. E muitas vezes você via o próprio André Ramalho saindo para poder atacar o Vitor Roque, poder atacar o Felipe Anderson. Só que deixava um buraco no meio de campo, no meio da zaga principalmente. Deixava um buraco ali que muitas vezes o Palmeiras utilizou para tentar uma bola infiltrada nesse buraco, né? E cara, a jogada do gol do Palmeiras foi de pênalti, né? Foi um pênalti duvidoso, é um lance de interpretação, né? Qualquer um pode falar se foi ou não pênalti, porque tem coisas que dá para ser pênalti, mas tem outros fatores que podem não ser levados para se dar o pênalti, mas isso é interpretação, para mim tanto faz, isso não culminou no empate de hoje, né? Tá certo? O juiz interpretou de uma maneira e foi dado pênalti, mas se não desse também tava de boa, né? O Vitor Roque bateu muito bem lá no canto, né? O Hugo acertou o canto, só que ele bateu muito lá em cima, né? Bateu quase no ângulo, enfim. 1-0 pro Palmeiras. E depois disso, o Corinthians começou a se soltar mais no jogo, porque precisava corresponder, dar uma resposta para a torcida que começou a cantar mais alto. E aí, numa bola parada, onde o Garro acertou um lindo cruzamento pro Gustavo Henrique, que ele cabeceia, a bola desvia do Piquerez e o Corinthians faz o gol, 1-1, logo no primeiro tempo, né? Depois disso, o Palmeiras voltou de novo a atacar mais o Corinthians, né? O Corinthians que tinha muitos problemas pelas laterais do campo, porque de um lado você tinha o Maurício pela direita e do outro o Felipe Anderson, que, né, o Charles e o Bidon sofreram hoje para marcar o Felipe Anderson, né? Hoje o Piquerez não subiu muito. Quem realmente deu trabalho pro Corinthians pelas laterais foi o Maurício e o Felipe Anderson. Claro que o Vitor Roque é uma peste, ele fica toda hora com a bola, ele é rápido, é um atacante chato de ficar marcando, principalmente a nossa zaga, que é um pouco lenta, né? Isso deu muitos problemas pro Corinthians hoje, e se não fosse o Hugo Souza, provavelmente teríamos perdido, né? E é isso que faz a diferença, um goleiro decisivo, um goleiro de seleção brasileira, porque ele merece pra seleção Hugo Souza, né, tá certo? Mas cara, hoje a zaga bobeou alguns lances, né, pra mim o Gustavo Henrique hoje foi disparar nosso melhor zagueiro, né, vou falar mais dele individualmente, só que cara, o time do Corinthians hoje errando passe de meio metro, o time tava um pouco com preguiça no primeiro tempo, no segundo tempo as coisas começaram a andar mais, no segundo tempo o Corinthians corrigiu alguns erros, tentou não deixar muitos espaços pelas laterais do campo. No meio de campo, às vezes você viu um buraco, né? No primeiro tempo era um pouco visível isso. No segundo tempo ficou menos visível, mas de vez em quando o Corinthians dava uns erros que deixavam um buraco no meio de campo. Só que de maneira geral o Corinthians se postou bem defensivamente na segunda etapa. Na primeira etapa teve alguns erros, né? Que ainda bem que não culminou em mais gols do Palmeiras. Só que no segundo tempo o Corinthians se defendeu melhor ainda. Que foi a proposta de jogo pro Corinthians. Tá certo? O Corinthians que não ia atacar tanto, a gente sabe. O Corinthians que estava esperando contra-ataques. Né? O Palmeiras errar algum ataque para sair contra-atacando em velocidade com o Garro, o Memphis e o Guinegão. Tá certo? Os únicos lances bons que tivemos foi um lance onde o Memphis deu um passe por cima que o Garro chegou chutando de primeira. Tá certo? Acho que foi uma cabeçada do Ramalho também. O lance do Guinegão onde ele chutou e foi travado. Então assim, o Corinthians teve algumas chances de gol, mas não comparadas às do Palmeiras, né? Que ficou pela zaga ou nas mãos do Hugo Souza. Tá certo? E cara, esse empate não foi cômodo pro Corinthians. Porque um empate até que, tipo, não faz diferença empatar ou não. Se ganhasse, ia ser muito melhor. Pro Palmeiras, esse empate é ruim. Porque o Palmeiras tá brigando pelo título, a gente tá brigando pra pelo menos ficar uma parte legal da tabela, mas ter mais soldados pra gente recuperar esses pontos, né? Só que tem que jogar essas soldados pra recuperar esses pontos perdidos, né? Só que, cara, foi um empate honesto. Foi um empate justo, digamos assim. Justo, assim, pro Corinthians, até o empate é legal. Pro Palmeiras não, como eu comentei, porque eles estão brigando pelo título, né? Só que, cara, você não pode ver o Corinthians com o Charles em campo. Você não pode ver o Corinthians
com um volante e às vezes até um zagueiro improvisado. O Kaká hoje, ele entrou no lugar do Charles para fazer a direita. O Ranieri saiu sentindo. Aí o João Pedro Tchoca teve que entrar. A gente terminou o jogo com 4 zagueiros. 4 zagueiros. Numa linha de 5 do Corinthians. Porque hoje o Corinthians jogou mais uma linha de 5 para se defender, né? Andileri, Tchoca pela esquerda, Gustavo Henrique centralizado, Ramalho pela direita e o Kaká fazendo a lateral direita improvisado. O Kaká pelo menos tem mais noção defensiva do que o Charles. Só que hoje o Corinthians terminou com 4 zagueiros. Só um era lateral de origem, que é o Fabrício Andileri. Então assim, cara, que doideira é essa? Falta de elenco. É falta de planejamento dessa diretoria do começo do ano. Que achou que tava tudo mil maravilhas e não contratou quem tinha que contratar, né? Que são laterais, meio-campistas, atacantes de ponta, né? O Corinthians tem acertado o Agostinho Anello, que é o ponta e segundo atacante do Boston River do Uruguai. Só que com o transfer ban não é possível esse acordo se concretizar, né? A janela daqui a pouco vai acabar e o Corinthians ficou preso nesse bendito transfer ban. Tá certo? Que só trouxe o Vitinho por milagre ainda. Então assim, é revoltante essa parte da diretoria do Corinthians, que foi a maior culpada disso tudo, né? Claro que os jogadores, né, no decorrer do ano assim, mas o principal culpado é a diretoria, tá certo? Cara, não tem muito o que falar do jogo, né? O Corinthians jogou defensivamente, o Palmeiras atacou, martelou, mas não fez mais gol. E falar individualmente com cada atleta, Hugo Souza, pra mim, o Hugo Souza foi o craque da partida. Porque o craque, ele que evitou a derrota. Grandes defesas do Hugo Souza, pra mim, grande atuação. O craque da partida pra mim hoje foi o Hugo Souza. Charles, cara, o Charles foi o pior hoje. Pior. O Charles foi o pior hoje. Cara, pé de rato, Charles. Ramalho foi decente, Ramalho. Gustavo Henrique, ótima atuação do Gustavo Henrique, eu gostei. Pra mim, o Gustavo Henrique é o melhor zagueiro que temos ainda. Andileri, pra mim o Andileri fez uma atuação decente, tá certo? Ranieri, enquanto esteve em campo, teve uma atuação decente. Fernando Bidon foi decente, ele começou muito mal o primeiro tempo. No segundo tempo, ele melhorou. Então, por isso vou deixar como decente, porque ele também não jogou tudo isso. Maicon, decente. Garro, cara, o Garro, ele fez uma atuação decente pra boa. Memphis, o Memphis ficou sumido porque a bola não chegava nele, mas quando chegou ele tentou umas coisas legais. Mas vou colocar ele como uma atuação decente. Guinegão pra mim fez uma boa atuação. Pra mim o Guinegão, hoje ele correu muito, marcou muito, ele tentou. O cara é esforçado. Ele não é craque, ele não é gênio. Mas o Guinegão, ele é esforçado. Ele é rápido. Ele sabe marcar bem. Sabe pressionar os zagueiros. Ele sabe atrapalhar os zagueiros com sua velocidade, com suas projeções. Hoje o Corinthians teve alguns contra-ataques em que o Guinegão, ele ajudou a conduzir esses contra-ataques, né? No lance lá, onde o Guinegão, ele conduz a bola, toca pro Garro. O Garro, ele toca pro meio, onde vinha o Maicon, que chuta e a bola sobe. Que essa foi uma outra jogada do Corinthians que eu esqueci de mencionar aqui. O chute do Maicon pra fora. Então hoje o Guinegão fez uma boa atuação. O moleque tem que se desenvolver muito mais ainda, evoluir muito. Mas já conseguimos ver que o Guinegão vai ser muito útil, muito bom para o elenco do Corinthians. Tá certo? Agora falando de quem entrou no segundo tempo, né? O Kaká foi decente. Tchoca, pra mim o Tchoca, ele fez uma boa atuação. Tchoca, né? Tchoca, Rian foi péssimo. Ah, cara, não dá pra gostar do Rian. Eu não gosto do Rian. Foi péssimo hoje. Vitinho entrou e fez uma decente atuação. O Thales entrou no final do jogo. Então eu nem vou falar sobre o Charles. Sobre o Thales Magno, perdão. O Charles, tô com o Charles na cabeça. O Thales entrou, não fez muita diferença. Enfim. Comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, né? Que vai demorar ainda por conta da data FIFA que vamos ter, né? Para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Então, até o próximo pós-jogo, que eu não sei quando vai ser. E obrigado por assistir até aqui e até mais.